Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha, uma experiência própria, dos sinais que eu sempre tive ao longo da vida, das vezes que eu fiquei doente, principalmente do fígado. Geralmente, as vezes que eu ficava mal, que eu fiquei doente, era do fígado. E a maioria delas por causa do emocional. Mas tem coisas, tem pequenos sinais que o corpo dá fisicamente que a gente pode observar antes de ficar doente, para a gente ficar em alerta. E depois eu vou falar de uma coisa muito importante que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu tô aqui com o meu computador, né? Então, assim, eu vivenciei vários problemas, né, no fígado e a partir disso, a partir de algumas vezes que eu comecei a ficar doente, né, muito seguidamente, assim, eu comecei a notar o que que eu sentia, a cor da minha urina, o dia, a lua. Eu comecei a notar, assim, todas as informações que eu tinha para eu poder, quando eu precisasse, ter as informações, né? E chegou o dia, porque o ano passado mesmo eu fiquei doente do fígado por um motivo que eu acho que é um agravante que está acontecendo com muita gente e eu quero fazer esse alerta, né? Mas são experiências minhas que talvez nem todos estejam passando por isso, nem todos passem por isso, mas são experiências próprias. Não sou médica, não sou ninguém, tá? Então vamos lá. O fígado ele é responsável por diversas funções vitais, como a desintoxicação do organismo, a produção da bile e o armazenamento de nutrientes. Quando ele está sobrecarregado, pode apresentar alguns sinais que não devemos ignorar. Então, assim, eu vou dizer os alertas, né, os sinais que eu mesma vivenciei, que eu escrevi a próprio punho, em caderno mesmo, que hoje eu tenho um arquivo para isso, né? Então, assim, o primeiro sinal que eu sentia, que eu percebia, né, que eu disse, isso é um alerta, né? É a falta de apetite. E quando eu vejo comida, assim, quando eu tô pra ficar doente, que falta apetite e que eu vejo a comida que me dá nojo, aí é um alerta. É pra ficar ligado. Quando acontece isso, é porque alguma coisa tá mal, né? E além disso, esse sinal ele é acompanhado de boca amarga, né? E a saliva, uma saliva mais densa. Então, quando a boca amarga, por duas coisas. Ou porque eu engoli algum sapo, né? Tive que engolir um xingão, alguma coisa, né? Que eu não pude botar para fora. Ou então que eu vou ficar doente. Tem que ficar em alerta. Segundo sinal, urina escura, turva e densa. Sabe aquela urina que quando a gente vai na privada, faz o xixizinho e ele fica com as marquinhas na cerâmica, assim, as gotículas escuras de urina escura que fica na cerâmica, é um sinal muito grave. A urina ela tem que ser fluida e assim, ó, por mais que eu tome um montão de água, tá? A urina sai assim, é bem complicado. É um alerta muito, muito importante. Só para complementar, além da urina, se o intestino ele não funciona, por exemplo, se o meu intestino, se eu não for aos pés por 2 dias, eu já fico em alerta, porque não tá certo, tá? Tem alguma coisa errada. E geralmente quando eu vou ficar mal do fígado, eu fico 3 dias sem evacuar. Então, isso, o intestino preso, que não tá funcionando, tu não sente nem vontade, é para ficar em alerta. Depois nós temos aqui, essa daqui, ó, sonolência durante o dia.
Isso é um alerta. Eu sou uma pessoa diurna. Eu funciono durante o dia. Chegou 6 horas da noite, 5:30, eu tô acabada, já não funciono mais. Então, se eu sentir sono às 2 da tarde, não é normal, não é normal. E às vezes que eu fiquei doente, eu senti sonolência durante o dia, coisa que eu tive às vezes que ir pra cama, deitar e dormir. E dormir. E não consegui nem levantar da cama, de tão cansada, dá aquela exaustão no corpo, né? Então, se isso acontece, tem alguma coisa errada, com certeza. Não é normal. Outro alerta: inchaço abdominal. Poxa vida, tu é magra, tá? Tu é de estrutura magra. E tu começa a ficar inchada nessa região do abdômen, mesmo sem comer, mesmo tomando água, e aquele inchaço aqui não é normal, não é. E se tu tocar, principalmente aqui do lado direito aqui, do lado direito, se tu enfiar o dedo e doer, aí é fígado, minha amiga. Aí é fígado. Aí é horrível. Experiência própria, já me aconteceu várias vezes. Então é bom prestar atenção. Outro sinal de alerta é o amarelamento da pele. A pele fica amarela e os olhos também, principalmente aqui. E para complementar as pálpebras, elas ficam pesadas, elas ficam caídas assim, ó. Aí tu fica meio sampaco, que nem diz a minha mãe, né? Ai, Sophie, tu fica sampaco, assim, né? Então, se as pálpebras, vocês percebem que elas caem, tu não consegue abrir os olhos, não, sabe? É um peso nos olhos, é sinal de alerta. Olhos amarelos, pele amarela, é sinal de fígado, fígado doente. Pode ter certeza disso. Já aconteceu várias vezes comigo, por isso. Outros sinais, por exemplo, fraqueza do corpo, né? Principalmente fraqueza nas pernas. Preguiça durante o dia que tu... eu não sou uma pessoa que sente preguiça. Não tenho preguiça. Agora, se eu vou ficar doente, que eu quero dormir de tarde, que eu sinto preguiça de fazer as coisas, né? Tem alguma coisa errada com o fígado. Jejumzinho. Daí é jejum, né? No outro é jejum total. Outro alerta que ninguém fala, mas eu vou falar para vocês, porque eu descobri sozinha, de tanta experiência, né? De tanto escrever e tudo. Umas 2 semanas antes de tu ficar doente, mais até às vezes, começa aquela coceira na cabeça. Uma coceira que ela parece que tá cheia de bichinho, que vai espalhando, sabe? Vai espalhando a coceira e daí tu coça aqui, depois coça aqui, depois tu tem uma coceira aqui, aí aqui. Isso é fígado doente. É fígado doente. Nossa, essas coceiras, eu sinto elas quando... daí tu acha. Daí tu muda o shampoo, aí tu pega um sol, né? Aí tu esfrega no banho, achando que, né, tem uma seborreia ali, mas não é isso, é fígado. Se ela é prolongada, todo dia tu tem aquela coceira. Tu tá ali conversando com a pessoa, de repente dá uma coceira assim, que tu tem vontade de esfregar a cabeça, mas tu não pode, né? Porque tu tá conversando com uma pessoa e às vezes dá aquela coceira. Pode ter certeza, tem influência do fígado ali. É fígado. Outra coisa que eu percebi são as unhas. Sabe quando elas ficam onduladas? As unhas ficam assim com textura ondulada? Isso é outro sinal. As unhas, elas precisam estar lisinhas assim em cima, sabe? E quando elas estão onduladas, eu percebi que isso sempre acontece quando eu vou ficar doente do fígado. Sempre acontece. Então, eu queria saber se acontece ali com vocês também, esses sinais. Agora eu vou falar de uma coisa que eu nunca, assim, não tomava suplemento e tal, mas o ano passado, quando eu vim pro Brasil, a minha mãe, ela achou que eu precisava fazer uns exames de rotina,
Já que eu tinha feito os últimos... Ai, desculpa. Já que eu tinha feito os últimos exames em 2020, ela disse, seria bom fazer uns exames de rotina para ver se tu tem alguma deficiência de vitamina, né? Só para fazer aquela de rotina mesmo, né? Para ver se tá tudo certo. Eu tava super bem, tava feliz, tava bem, tava assim com um bom peso, né? Nutrida, tava tudo certo, tava rindo, tava feliz da vida. Aí eu fui na médica para fazer os exames. Ela fez o exame e tal, Sophie, tu tá com um déficit aqui de algumas vitaminas, vamos repor através dos suplementos, suplementação, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz, tudo certo. Gente, eu vou dizer pra vocês, os suplementos que ela vende na própria loja, tá? Só que assim, ó, quando o irmão dela, que é o que vende lá, ela é a médica, o irmão dela é o que vende ali embaixo, né? Quando o irmão dela me disse 4.000 reais, eu quase que caí dura. Eu quase tive um treco, 4.000 reais os suplementos. Mas tá, todo mundo me dizendo, não, Sophie, é normal. É normal. Eu também não tinha muita noção. Eu recém tinha vindo da Argentina, não tinha muita noção do valor do dinheiro. Eu tinha perdido um pouco da noção, né? 4.000 reais. Fiz lá, né? Algumas vezes eu disse, bom, então tá, se é pra minha saúde, vamos fazer. Mas me doeu, me doeu. Confesso que doeu. E eu nem reclamei muito. Então, aí eles me deram todo o protocolo, né, que eu tinha que fazer lá, tomar tal suplemento às 7 da manhã, aí o outro suplemento antes do café da manhã, aí o outro depois do almoço, sei lá. Aí eu tomei. 15 dias depois é que eu fui perceber que eu tava ficando lenta, sonolenta, eu tava cansada, eu tava assim que eu não conseguia sair da cama de manhã. E eu sou uma pessoa super ativa. Eu de manhã tiro as cobertas, faço as coisas, vou trabalhar, pá. Não, eu tava devagar, eu tava lenta. Aí eu disse, que estranho, o que eu tô fazendo diferente? Tô tomando suplemento. Não é isso. Porque todo mundo me disse que os suplementos é para repor nutrientes e que ia repor, que estava faltando, e todo mundo me disse que era para tomar e que não. Então eu disse para mim, não são os suplementos. É alguma coisa que eu fiz de errado. O que eu tô fazendo de errado? Tô comendo bem. Só os suplementos. Bom, tá, né? Tá. Aí, gente, o que aconteceu? Naquela mesma semana que eu tinha me tocado que eu tava sonolenta, na mesma semana, na sexta-feira eu me senti muito mal. Eu tava trabalhando com a Uber, né? E aí eu de tarde eu já me senti mal. Mas eu tinha que trabalhar até de noite, né? Até as 8 da noite. Eu fui. Deixei a última passageira e eu disse, meu Deus, eu não tô aguentando. Eu tô sem forças. Eu tava fraca, dirigindo. Sorte que eu tava perto de casa. Fui para casa. Aí a minha irmã, minha mãe tinham feito aquela montanha-russa, sabe, de polvilho. Tinham feito e tal. Eu adoro aquilo. Eu como uma inteira se me deixar. Eu amo aquilo. Eu olhei para aquilo, porque na sexta a gente não come carne, né? Então, eu olhei para aquilo, eu senti um nojo, uma ânsia de vômito. Eu disse, ai, gurias, eu vou tomar um banho e vou deitar. Só deu tempo de tomar o banho. E depois eu fui direto pra cama. Fui no vaso tentar vomitar. E depois eu fui pra cama. E no sábado, febre o sábado inteiro, né? E no domingo deu mais uma febre, muito mal. A minha mãe, sorte que a minha mãe tava, que eu tava morando com a minha mãe, que aí ela me fez uma canja de galinha e depois um sucão de laranja. Eu não tomo suco, tá? Eu não tomo suco. Mas ela fez um sucão de laranja, ela disse, a minha mãe, ela é muito assim, muito sábia, né? Ela me levou, eu tomei
aquele suco de laranja, assim, sabe? E foi o que me foi acendendo, assim. Passou uma semana ali, fiquei 4 dias na cama, né, moribunda. E aí eu voltei com as minhas atividades normais e tal, e eu não tava tomando suplementos. Depois passou aquela semana ali, aí eu comecei a tomar os suplementos novamente, né? E aí eu tomei, só que eu disse, bah, de repente eu tô tomando, tipo, muita quantidade, então eu vou diminuir um pouquinho, né? Vou tomar ali os principais e tal. Aí eu fui tomando e tal. 2 semanas depois, eu tava me sentindo mal. Eu tava sonolenta de novo. Eu disse, não é possível. Não, então tem algum suplemento aqui que tá me dando sono, que tá me dando, sabe? Tá, daí eu falei com a doutora e tal por WhatsApp. Daí ela disse, não, então tu diminui a... Tu toma esse aqui, esse aqui, esse aqui, e aí tu toma em horários diferentes aqui. Daí ela me deu todo o protocolo diferente e tal, e me mandou fazer um protocolo pro fígado. Eu quase morri. Era um protocolo assim, como é que era? Tomar um suco de limão com azeite. Veio. Não, uma coisa horrível, horrível. Sobrecarregou muito meu fígado. Meu fígado, assim, ele só precisa de poucas coisas, muito simples. Ele não precisa dessas coisas, sabe? Aí eu fiquei de cama de novo. Pode acreditar? Por causa dos suplementos. Aí eu disse: não, 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 não. Não, 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 não. Chega. Então aí eu parei de tomar os suplementos. Aí eu comecei a ficar bem. Com o suplemento eu fico mal. Sem suplemento eu fico bem. E aí eu fui na internet pesquisar. E eu peguei o potinho dos suplementos e eu olhei o responsável técnico. Aí era um responsável técnico do Espírito Santo, tá? Uma responsável técnico de uma fábrica de suplementos no Espírito Santo. Aí eu fui atrás, fui atrás, fui atrás. Eu descobri que eles fazem suplemento para o Brasil inteiro ali, distribuem. E aí tu tem uma lojinha, tu põe a tua marca. Daí eles põem a tua marca ali no pote. Eles colocam a tua marca no pote e tchau, tal. Aí eu descobri, gente. Não, essa vocês vão morrer com essa. Olha essa. Aí eu descobri que aquele pote, né? Aqueles suplementos que eles estavam me cobrando R$ 200 cada pote, tava por 35 na internet. O mesmo suplemento. R$ 35 na internet. Paguei 200. Aí eu tive que contar para todo mundo. Aí todo mundo descreditou a loja, né? E é uma loja bem conhecida em Caxias do Sul. Muito conhecida. É dos orientais lá. Eles são super conhecidos, sabe? A médica é uma querida, gente boa, sabe? Só que o sistema de suplementação deles tá errado, porque deu problema com a minha irmã também, deu problema com a minha mãe também, eu, e deu problema acho que com o meu irmão também. Então, né, só da minha família ali foram 4 pessoas. Tipo assim, tem alguma coisa errada. E eu acho que a minha cunhada acho que também, mas eu tenho que confirmar isso com o meu irmão. Minha cunhada também levou um monte lá pra Irlanda, né? E eu acho que ela teve problema também com suplementos. Ainda tenho que falar com ela para ter certeza. Mas eu sei que lá em casa todo mundo meio que passou mal. E aí, tu vai falar com um com o outro que conhecem eles, ninguém pode ouvir falar de suplementos deles. Então, assim, eu tô falando isso não é para acabar com as empresas, não é para nada disso. Eu não tenho essa vaidade. É para cada um de nós ficarmos em alerta. O que é que nós estamos tomando de verdade? Como é revestida a cápsula? O que tem dentro desse suplemento? Quem é o responsável técnico? Façam essa pesquisa. E mais, não paguem R$ 200 um suplemento que vale 35, entendeu? Não façam que nem eu. Mas enfim, foi todo um aprendizado, né? Também febre e tal. Então, assim, a minha intenção nesse vídeo não é nem causar pânico, sabe? Eu tô só falando os alertas para antes de ficar doente, tu já ficar em alerta para
antes de ficar de cama. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vou no médico. Eu não vou. Só vou se, por exemplo, que nem minha mãe me mandou ir fazer os exames de rotina. A minha mãe é a matriarca da casa. Então eu obedeço a minha mãe, obviamente. Então se ela diz para mim, para os meus irmãos, ela fala para os meus irmãos também, olha, tá na hora de fazer uns exames de sangue, um exame de sangue, um exame de rotina e tal. A gente vai lá e faz porque a mãe pediu, assim. Porque se depender de nós, a gente não vai em médico, né? Porque nossa família foi orientada a não ir em médico. E realmente, vai em médico só dá BO. Então, nós não vamos. Eu não sou uma pessoa que toma remédio. Por quê? Porque não precisa. Por enquanto, não precisa tomar remédio. Se precisar, a gente vai lá e toma remédio. Não tem problema nenhum, sem problema nenhum. Mas se não precisa, não precisa. E eu tenho também umas coisas assim da minha avó, sabe? Da minha nona. Que ela dizia que né? Quanto menos a gente mexer, menos a gente encontra. Então, eu sou da filosofia que a gente tem que comer um bom prato de comida de verdade, feita por ti, sabe? Porque comida comprada não tem o mesmo calor. Não adianta, não é tu que faz, não é tu que tem que ter calor, comida tem que ter calor, comida é nutriente, é uma coisa espetacular, é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem no mundo, que é a comida, que é o agro, que é a terra, que é verdura, carne, tem que comer carne, gente, peixe, carne, frango menos, mas carne, peixe, comer equilibrado, não precisa fazer 3 refeições. Uma refeição bem feita é o suficiente. Escuta o teu corpo e observa os pequenos sinais. E acima de tudo, confia na simplicidade da natureza. Ponto final. Se você passou por algo parecido, né, ou também teve algum problema com suplementação e tu acha que não foi a suplementação, sou eu, coloca aqui nos comentários para eu saber. Coloca aqui. Vamos compartilhar ideias. Vamos trocar experiências, que é só assim para a gente saber mais, né? Ter mais conhecimento, que o conhecimento liberta, né? Liberta. E é isso, gente. É isso que eu queria falar. Cuidem-se muito, tá bom? Eu mando um beijo em todos e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar e de se inscrever no meu canal, hein? Beijo!